Eita, o que meus pais vão pensar? O que meus pais vão pensar é um podcast de dois pais millennials reclamando sobre a vida. Vem com a gente! Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que horas você está escutando isso, mas enfim, olá. Meu nome é Luana Saturnino, eu sou jornalista, formada no Brasil e no Canadá, e fotógrafa e habilidades artísticas também tenho. Sou casada com... Pedro, sou publicitário e designer gráfico e atualmente estou trabalhando como Customer Service, que é literalmente atendimento ao cliente, que eu detesto, eu não suporto, embora tenha me ajudado a aprender a falar melhor com as pessoas, ter um pouco mais de paciência. Nós somos pais de uma criança de 3 anos. Temos uma filhotinha felpuda também, que é uma cachorra chamada Lola, de menos de 1 ano de idade. Ela tem acho que uns 7, 8 meses agora. Somos brasileiros e moramos aqui no Canadá, em Toronto, na região de Toronto. Pois é, a gente está aqui há praticamente quase 2 anos, vai fazer 2 anos em agosto. A gente veio para cá na virada do golpe, né, que teve aí no Brasil. Não, o golpe mesmo foi quando Dilma Não, eu sei, foi mas tipo, a gente impeachmentada, tá na virada das consequências pesadas do que tá tudo acontecendo. Sim, a gente veio pós-eleições de 2018. A gente meio que pulou uma fogueira, mas não foi tão pulada em relação à pandemia, mas em relação a todo o resto, não, porque toda a família da gente ainda tá no Brasil e a gente fica vendo as coisas aqui horrorizados, né? Mas não é sobre isso que a gente quer falar. A gente também... Nós somos recifenses, então, galera do Nordeste, dá aí um salve. E se você for de Pernambuco, bate aqui. Pois é. Então é o seguinte, vamos começar logo falando por uma coisa que me deixou muito irritado ontem. O caos, contextualizar o caos. Vou contextualizar um caos, mas primeiro quero dar aí a todos vocês um ele não e avisar que a gente tem barulhos aqui na casa, porque nossa criancinha aqui, ela faz muito barulhinhos e também a cachorra às vezes pode dar um barulhinho. Então quem escutar um barulhinho aí, certo, tome no cu, porque eu não tenho que fazer nada não. É isso Outro aí. disclaimer, a gente é bem hostil e a gente é bem boca suja. Então, assim, você vai escutar palavrão aqui? Você vai escutar palavrão aqui. E Pedro já tem um apelido carinhoso dado pelos amigos chamado Bill Hostil. Então, por aí você já tira. Eu também sou chamada de Seu Lunga. Quem é do Nordeste vai entender o nível da grosseria. Então, assim, a gente não é nem grosso, a gente é meio ogro, né? Então, estejam avisados. Se você for muito sensível, tire as crianças da sala. Ou então põe um fone de ouvido e tome uma prazolam. Então, vamos lá. Há um tempo atrás, eu acho que foi no final do ano passado, a gente estava planejando adotar um gato, certo? Ou um animal qualquer, mas de preferência um gato, porque a gente sempre teve tanto cachorro quanto gato em Recife, mas a gente sabia, como a gente mora num lugar muito pequeno, a gente mora num basement, que o que significa isso é morar num porão, basicamente. Que é uma coisa normal aqui no Canadá, que é literalmente o dono de uma casa, ele reforma o porão para parecer como se fosse um outro nível da casa. Então tem tudo, tem cozinha, tem sala, tem quarto, tem banheiro, certo? Não é aquele porão de filme de terror que a pessoa entra e é só caixa e teia de aranha. Não. E de repente vai ser morto lá dentro. É uma coisa, é uma casa embaixo da outra. Um outro andar, é um andar subsolo. Então, mas é uma coisa ruim porque a gente tá morando literalmente debaixo do solo. Então a gente tem que descer e subir uma escada, certo? Não é um local espaçoso. Não temos janelas. Não temos janelas, né? E a gente veio de Recife morando em uma área literalmente privilegiada, eu tenho assim que dizer, né? Onde a gente tinha quintal, a gente tinha jardim, né? A gente tinha árvore dentro do quintal. Então a gente... 2 cachorros, 7 gatos. 7 gatos, um papagaio, um jabuti. Então a gente aqui tem se sentido, desde que chegamos aqui, meio reféns da situação que a gente está de recém-imigrantes, né, aqui.
Que é o que todo mundo diz aqui. Olha, meus 2 primeiros anos vão ser muito sacrificantes, mas depois começa a melhorar. Tô ainda querendo ver para crer. A gente ainda tá ainda no processo. A gente não deixou de se fuder ainda. Não, a gente não deixou de se fuder ainda, mas vamos lá. Então, aí a gente estava procurando um gato porque a gente queria ter o contato, certo, com animais, e um gato seria mais fácil de cuidar nessa área pequena, até porque o gato ele é muito autônomo, né? Então ele teria tranquilidade de ficar sozinho, É né? um animal que a gente tem muita experiência. Tem muita experiência, né? A gente vivia com 7 gatos, 2 desses junto com a gente o tempo todo em casa, dormindo na cama da gente. Mas aí, o fato é o seguinte, a gente falou no caso eu falei com o proprietário, que é uma pessoa muito gente boa, e ele disse que se fosse de acordo com todo mundo que estivesse morando na casa, porque a gente tem vizinho em cima, Todos os moradores da propriedade. da propriedade, né, estaria tudo bem, né? Se fosse de acordo que todo mundo tivesse ok com isso, estaria tudo bem. Então na época eu falei e todo mundo disse ok, não, vai em frente, pá, né? Eu tava até procurando um gato por aqui que fosse sem pelo, né? Aqueles Sphinx ou algo do tipo, pra não ter a questão de deixar pelo na casa ou também dar alergia para quem quer que seja lá em cima. Mas não rolou, porque a pandemia tava comendo no centro, que é uma expressão que a gente usa muito lá em Recife, né? Tá bombando. Tava pronto. bombando. Todo mundo aqui em Toronto aparentemente decidiu adotar um animal, porque por causa do isolamento, todo mundo muito isolado, querendo companhia, né? E não estava tendo condições. Então, os locais de adoção de animal estavam completamente Zerados. zerados. De ofertas. De ofertas e com fila de espera enormes, né? Uma coisa que todo mundo precisa saber aí é que não existe aqui no Canadá cachorro e gato de rua. Isso não existe. Não existe animal de rua, o que existe é vida selvagem, né? É. Existe coelho, existe esquilo, raposa, blá blá blá. Tem inclusive uma raposa que frequenta a rua e conta mais da rua porque ela vem para comer os esquilos e os coelhos. Tem marmota, tem tudo isso. Mas animal que seria doméstico em situação de rua não existe. Por 2 fatores, né? A vida selvagem ela é muito intensa aqui em Toronto, né? Então, assim, é muito pouco provável que um animal que viveria na rua, assim, sobreviveria nessa situação com predadores. E tem a questão do clima, da temperatura. Então, assim, é muito difícil você supor que um cachorro ou um gato sobreviveria ao inverno canadense sem o acesso a um abrigo. Né? Porque aqui a gente pode chegar inclusive até menos 30, né, abaixo de 0. Então, a gente não estava conseguindo realmente arrumar um gatinho. O que foi muito chato, né? Foi aquele negócio assim, foi meio que um baque emocional, até porque a gente estava realmente desesperado por um animalzinho para colocar dentro de casa, para nosso filho Luke ter acesso novamente a um bichinho, já que ele está com 3 anos, né? E aí veio a ideia, eu comecei a pesquisar no que seria a OLX brasileira, aqui se chama Kijiji, que é basicamente a mesma coisa. Mas a gente estava pesquisando no Kijiji aqui e eu terminei achando uma cadela que estava tipo de 2 meses de idade, mais ou menos, né, que um rapaz tinha conseguido essa cachorra para a filha dele, né, tava querendo se livrar da cachorra meio que imediatamente, porque a filha tinha uma alergia muito forte. Uma alergia muito forte a pelo de cachorro. Não sabiam. Né? E eles não sabiam. Então, tava nessa situação. Então, eu entrei em contato com ele, a gente tava até inclusive no meio da rua na hora, quando eu vi, ele tava colocando gasolina e tava observando o Kijiji, os anúncios. E tipo, tinha sido um anúncio que tinha sido colocado tipo, 3 minutos antes de eu observar. Eu entrei em contato logo e disse, olha, o que é que você precisa? Eu vou aí buscar agora. Né? Então a gente estava no meio da rua, né? Todo mundo, eu, Luana e Luke, a gente estava no carro e a gente caiu
pegou a rodovia. Antes disso, antes de pegar a rodovia, nós entramos em contato com todos os moradores da propriedade. Entramos em contato com todos os moradores, falei com o proprietário, falei Fizemos toda a diplomacia. o pessoal aqui de cima, né? Fizemos toda a diplomacia. Inclusive, eu expliquei a situação, que isso já foi um pouco depois, né, do final do ano passado. A gente descobriu, com a ajuda de uma amiga da família, que ela é... Foi esse ano, então. Depois do ano. Foi um pouco depois. A gente descobriu com a ajuda de uma... A gente já estava... Eu já estava principalmente muito desconfiado, mas a gente que está vendo isso, a gente nunca quer ver a realidade, né? A gente se cega para as coisas. Nosso filhinho, ele não estava falando, estava só se comunicando por olhar e apontando as coisas. Então a gente descobriu... Que ele é autista. Com a ajuda de uma amiga da família, que ele tem autismo, mesmo que seja um autismo de high functioning, que o pessoal chama de funcional aqui, né? Mas que ele tem o autismo. Né? Não, ele é autista, ele está dentro do espectro. Me perdoa. Né? Não perdoa. Pois é. É porque para mim, inclusive, é difícil falar sobre isso. As nomenclaturas, elas requerem um aprendizado maior, né? Mas, enfim, a questão de adotar um pet... Além disso, da gente sentir falta, e além de Luke, por exemplo, ele ter nascido em uma casa que tinha pet para todo lado, assim, tudo, ele conviveu com animais desde que ele nasceu, tanto é que ele nem tem nenhum tipo de alergia a isso, nem nada. Então, ia ser muito importante para ele até nesse momento, assim, porque as crianças autistas, inclusive, tendem a ter um relacionamento muito benéfico, assim, com animais. E tem uma troca, a troca emocional, assim, que um animal pode proporcionar a quem está no espectro é muito benéfico, né? Ajuda muito, assim, no progresso de tudo, assim, emocional, físico, tudo. E como nós fomos várias vezes avisados de que esse momento da vida dele, de 3 anos, é um momento muito importante para que ele tenha um desenvolvimento sistemático, né? A gente realmente ficou preocupado com ele ter acesso não só à terapia, como também a outras coisas, como tipo um animal, um cachorrinho, um gatinho. Até porque no contexto de pandemia, a gente não tá com grandes convivências. Pois né? tava sendo muito difícil para ele, inclusive, não podia ir para parque, não podia nada, que tudo é fechado. Né? E a gente não tem condições de simplesmente ir para um local e de repente levar uma multa de um guarda lá de $800. Isso Mas agora sim, as leis estão se alterando aqui em Ontário. Mas também tem um fator de que você não pode ir para parque, só pode para se exercitar. A lei aqui em Ontário funciona assim. Só que se você tem um cachorro, você pode ir para parque sim, passear com seu cachorro, porque tudo que é em relação a exercício, passear com cachorro, saúde mental, é livre de multa aqui. Então não é que você vai ficar zanzando, mas você está saindo, indo para um parque público, porque você tem um propósito. De saúde. De saúde. Mas aí o fato é que a gente precisava correr contra o tempo e eu estava observando loucamente no Kijiji se achava alguma coisa que não precisasse pagar. E eu digo isso por quê? Porque o pessoal daqui de Toronto, né, e Ontário, eu acho que o Canadá inteiro, durante a pandemia, o pessoal muito isolado, né, como a gente já falou aqui, estava atrás de animal. E quem tinha animal para poder vender ou para poder doar ou o que quer que fosse, estava querendo cobrar muito dinheiro, inclusive estavam se utilizando, né, tirando vantagem das pessoas que realmente estavam indo atrás de animais para poder colocar preços absurdos de animais. Então, assim, a lista de espera de adotantes aqui em qualquer ONG que você vá, inclusive a gente já fez parte da lista de espera. A gente já se inscreveu para tentar adotar vários animais e nunca foi chamado. É uma lista de espera enorme, assim, é muito grande. Então, tipo, o que eu considero antiético no Brasil, assim, tipo, que tem uma oferta de animais para adotar, assim, exorbitante, animais em situações de rua, ou então em ONGs, em abrigos, é exorbitante a quantidade, e aí a pessoa vai e compra um gato, um cachorro, porque é de raça, não sei o quê. Isso eu acho muito
muito dúbio, né? De uma moral muito dúbia. Eu que já me inteirei muito de toda essa discussão de ativismo animal. Aqui no Canadá tem essa outra nuance, né? Tem a dificuldade realmente de você adotar um animal. Então, tipo, não é você comprar um animal aqui meio que não é tão antiético assim. Claro, tem uma questão de criador e tal, tem que ter um cuidado especial por trás, né? Mas tem que ter uma atenção em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, não é condenável, assim, nesse sentido aqui, porque realmente a adoção aqui tá muito difícil mesmo. Então, a questão é a seguinte, vamos logo para os finalmente. A gente foi lá, dirigimos quase 90 quilômetros para poder chegar na casa da pessoa. Não foi na casa, foi na frente, foi num supermercado. Um ponto em comum, né? Um ponto em comum. Um estacionamento. Ele deu a cachorrinha pra gente, a gente pagou só para as coisas que ele tinha lá da cachorrinha, Brinquedo. Comida, brinquedo, essas coisas que ele já tinha comprado. Trouxemos ela para casa e Luke, nosso filho, e a gente aqui ficou muito feliz. E também a gente conseguiu ver o quão ele ficou extremamente excitado e feliz ao redor dela e brincando com ela e tendo tipo acessos espontâneos assim de demonstração de amor com a cachorra e tudo mais. O que a gente começou a observar também através dos meses que ele foi passando com ela aqui. A questão é o seguinte: todo esse arrodeio que a gente deu para explicar a situação, para contextualizar tudo, tá começando agora os nossos vizinhos de cima, os que são indianos, né, a ter, assim... Indianos e muçulmanos. E mais tarde a gente vai explicar o porquê que a gente tá dando uma sublinhada nisso. Eles estão agora, tipo, qualquer coisinha que acontece, eles estão agora, tipo, dizendo, o cachorro tá cheirando, tá fedendo, o hall tá com cheiro de cachorro, meu irmão não conseguiu nem descer aqui, que ficou com vontade com ânsia de vômito e tal. E olhando assim, eu pensando, sabe aquela situação em que você fica sem ter como passar por cima, até porque a gente é imigrante aqui também, mas somos imigrantes novos, e a gente não tem permissão, a gente tá numa situação muito fragilizada. A gente não tem permissão, a gente tem visto, mas a gente não tem residência permanente, que é outro tipo de visto. E outra coisa, a gente tá numa situação aqui onde a gente não tá querendo procurar confusão. A gente tá bem diplomático, né? Tá bem diplomático, a gente também tá com uma situação financeira muito abalada, né? Porque as terapias que nós estamos pagando para nosso filho Luke é tudo... Inclusive nós recebemos doação muitas vezes. A gente fez até um GoFundMe e a gente recebeu doação. E vaquinha também. E vaquinha também no Brasil, porque a gente simplesmente não tem condição nenhuma de pagar um tratamento desse aqui no Canadá. Enquanto a gente espera o governo subsidiar essas terapias. Que a gente já aplicou faz meses e até agora a gente não escutou uma palavra. Porque demora. Mas também fazer o quê, né? A gente tem que dar a gente não pode deixar... uma assistência a ele, não pode deixar, né? Então a gente tá fazendo tudo, das tripas coração, o pessoal também do Brasil ajudando a gente, a família. Esses filhos da puta, eu digo assim, né? Estão agora reclamando sobre qualquer coisa do cachorro. Mesmo eles tendo dado o ok para o cachorro. Agora a questão é o seguinte, por que a gente sublinhou indianos e muçulmanos? A gente não tem problema nenhum com a galera. O problema é o seguinte... Eu vim do Brasil sem ter nenhum acesso, nenhum contato, nunca na minha vida com nenhum muçulmano. Ponto final. Certo? Cheguei aqui, eu fui abraçado, basicamente, pela família do proprietário que é muçulmana. Tipo, o cara me chama de irmão. Tipo, o cara é super gente boa. Tipo, eu tive uma visão completamente oposta. O proprietário da casa, ele é... Nossa, mas ele é muito solícito. Muito solícito. Muito tranquilo. Tranquilo, chama a gente pra poder ir pra parque, pra conhecer pessoas. Faz né? piquenique. Faz piquenique. É incrível. É uma relação de amizade que a gente É uma relação de amizade que a gente fez com ele. Mas, com os vizinhos de cima, a gente tem uma relação de respeito, sim. Tem uma... Somos extremamente cordiais com eles. E eles, civilidade. De civilidade, E eles até então conosco também.
Mas a questão é que, Após a tipo, chegada de Lola, que é a após a nossa chegada, cachorra. eles começaram a ficar, assim, muito Frescando. frescos, E a questão é o seguinte, muita gente aqui já disse pra nós que muçulmano não tem... Não gosta de cachorro. Não só muçulmano, quanto também indiano. Esse pessoal não gosta de cachorro. Não tem, não tem culturalmente apego nenhum a cachorro como animal de estimação, certo? Não entendem como funciona, certo? Criar um cachorro. Então, eles quando falaram ok, eles não Eles não sabiam o que estavam falando, Não sabiam o basicamente que é estavam isso. E a falando. gente não sabia que eles não sabiam. Pois é, porque E esse a é o gente- resumo da ópera. Então, o que a gente tá sublinhando, indiano muçulmano, porque eu não tenho tanto conhecimento como são os costumes que a galera que é muçulmana no Brasil, os costumes culturais da galera muçulmana no Brasil. Mas a galera muçulmana que vem pra cá, pro Canadá, assim, tem disparidades culturais, né, de uma galera muçulmana de um país para outro. Então, por exemplo, eu já conheci, inclusive amigos meus também já conheceram, galera que é muçulmana que alimenta gatinho de rua, e nananã. Então, mas, por que que a gente sublinhou indiano e muçulmano, assim, a interseção? Porque o que acontece? Na Índia existem muitos cachorros de rua. Não é costume, até onde eu pesquisei, não é costume ter, tipo, ONGs organizadas, como, por exemplo, a gente teria no Brasil. Inclusive, recentemente, né, foi aprovada uma lei que criminaliza pessoas que agridem ativistas da causa animal. Então, assim, já pesquisei casos e casos de ativistas que na Índia, assim, que vão alimentar os cachorros de rua, que são cachorros que muitas vezes vivem em situação de rua, assim, tipo lixão. E aí a galera vai lá alimentar e sofrem agressões, enfim. A Índia, inclusive, como uma nação, aprovou uma lei que criminalizava agressores, tanto dos animais quanto dos ativistas que ajudariam esses animais. É muito comum também, por exemplo, haver o translado, a imigração de cachorros do Egito, Tailândia, mas principalmente tem inclusive umas ONGs que fazem translado de cachorro do Egito para cá, para o Canadá. Então, assim, existem países que a relação religião mais cultura faz com que haja realmente esse distanciamento entre cachorro. Então, o cachorro ele não é um animal doméstico, ele é um animal de rua. E é um animal de rua ao ponto das pessoas não saberem como conviver com o cachorro. Então, eles nunca tinham sentido cheiro de cachorro. E olha que Lola é uma cachorra que a gente dá banho toda semana nela. Ela fica com cheirinho de shampoo Johnson, assim. E ela fica com a gente, ela fica dentro de casa. Tem alguns momentos que a gente brinca no quintal com ela fica um pouco no quintal quando a gente sai e tal. Mas aí ela, na maior parte, fica dentro de casa com a gente. Então, o pessoal não tem essa prática e muito menos esse tato de pesquisar e procurar saber como funciona. Isso que se torna muito complicado. A primeira vez que a gente teve um problema com esse pessoal foi quando nós todos estávamos trabalhando no mesmo horário, né, para poder agilizar e facilitar, né, tipo, de manhã eu saio, deixo Luana no trabalho, deixo o Luke na creche, a cachorra ficaria dentro de casa aqui quietinha e a gente quando voltasse, né, ela com comida, com água e tudo, com os brinquedinhos dela e os petiscos, e quando a gente voltasse, tava tudo bem. Só que ela começou, por ser um filhote, a sofrer o quê? A ansiedade de separação. Né? Então ela ficou chorando, né, um pouquinho aqui embaixo, né, parava um bocadinho e depois voltava a chorar, mas tipo, isso ela aqui embaixo no porão e eles lá em cima. Pra quem já teve cachorro, Pra quem sabe que isso é sabe que absolutamente isso é normal. absolutamente normal. Isso acontece, o cachorro tem que se acostumar com a falta da presença do humano. Né? A questão é o seguinte, o cara lá em cima, trabalhando com TI, o tempo todo... Dentro de casa? Home office, né? Dentro de casa, então ele escutando o cachorro gritar,
no caso, gritar, isso foi na interpretação dele, que o grito era tão grande que era impossível fazer qualquer coisa. Isso causou um atrito entre nós, porque ele veio com a história pra mim de que, tipo, literalmente era quase como, tipo, você tem que dar seu cachorro. Você tem que... A gente não pode ficar assim. Se fosse com você, como é que você ficaria? E eu disse a ele, olha, se fosse comigo, eu saberia que é um cachorro pequeno e que isso é uma fase passageira. Que o cachorro tem que se acostumar, a gente tem que fazer várias coisas com o cachorro de treinamento. Né? E ele querendo que as coisas fossem resolvidas de imediato. Que a gente tá fazendo, inclusive a gente adestra a Lola em casa, né? Eu fui obrigado, literalmente por causa disso, a comprar uma coleira pra Lola que toda vez que ela dá um latido fino, a coleira sopra um gásinho de citronela e ela meio que se assusta assim. Isso é como se fosse um aprendizado para ela não latir. Tive que comprar também um botãozinho, um negocinho que você aperta o botão e dá um som ultrassônico para poder o cachorro saber que naquele momento que ele fez uma coisa errada ele tem que parar, porque ele chama a atenção do cachorro. Né? E funciona. Né? Então a gente teve que se organizar para poder... Estrategicamente para que ela parasse de latir. E até aí tudo bem. Porque eu entendo que tipo, ele nunca teve que lidar com cachorro e ele tem que trabalhar e tudo bem. Ele não é obrigado a gostar. Ele não é obrigado a gostar. Eu também não sou obrigado a gostar também, porque inclusive eu tinha pedido a opinião. Só que todo mundo disse que era ok trazer um cachorro, então agora tá todo mundo reclamando porque a gente tem um cachorro. Todo mundo lá em cima, porque o rapaz do lado tá nem aí. Aí o que aconteceu? Coloquei a cadela do lado de fora da casa. Não temos inverno todo o tempo aqui, né? Então temos um verão. Estamos agora no verão. Estamos agora no verão, que é um verão inclusive quente. Então deu condições de deixar ela do lado de fora, numa corrente grande. Ela fica na sombra. Fica na sombra, embaixo de uma árvore. Grama. Na grama com comida. Água e inclusive... E um abrigo. Um abrigo, né? A gente colocou como se fosse uma crate, né? É uma gaiolona, né? Que serve para colocar... Que tem uma capa. Que tem uma capa protetora e tudo mais. Como se fosse uma casinha de cachorro mesmo, onde ela pode entrar e ficar dormindo lá se ela quiser. Tem água, tem um osso que eu deixo lá para ela ficar roendo. É uma que é de transporte para cargueiro de avião, inclusive, então é bem protegida também. Pois é. Mas aí ela nos primeiros 2 dias, ela chorou um pouco no meio da rua, obviamente, no caso, não no meio da rua, mas no nosso quintal, né? E, tipo, a vizinha da frente veio perguntar, porque a vizinha da frente ficou preocupada que a cachorra estava do lado de fora. Não, conta a primeira reação dele. Sim, não, calma, a vizinha da frente veio perguntar. Se estava tudo bem. Se estava tudo bem. Os caras daqui de cima entraram em desespero absoluto, achando que ela ia chamar a polícia, achando que estava incomodando os vizinhos. Ligaram para Pedro. Ligaram para mim no trabalho. Para eu vir imediatamente, porque os vizinhos iam chamar a polícia, isso e aquilo. E acha que os vizinhos estão reclamando. E a gente pensando no plural, né? A gente pensando que assim, meu Deus, uns 3 vizinhos estão reclamando. E ele, inclusive, falou, eu acho que vão chamar a polícia. Foram essas palavras. Isso ele entrou em contato também com o proprietário também entrou em contato comigo, né? E eu tive que sair do trabalho e vim para casa. Quando eu cheguei aqui, que eu fui ver o que aconteceu, e eu fui ver como é que estava a cachorra, e eu fui ver quem eram os vizinhos, né? São os vizinhos da frente, que são pessoas que nós conhecemos assim de longe. E também tem outros 2 vizinhos que são amigos nossos, que são pessoas que nós conhecemos assim que chegamos aqui. E eu fui lá, fiz um prato de nhoque aqui grande, fui lá, dei pra eles lá, assim, olha, desculpa pelo barulho, me disseram que vocês iam ligar isso e aquilo outro. Eu expliquei a situação. E o pessoal disse, não, nada a ver, pô, a gente aqui dono de cachorro. Dono de cachorro, não, a gente só tava preocupado para saber se ela tava precisando de água, de alguma coisa, né? Se ela tava doente. Se ela tava doente, ou por que que tava do lado de fora. Então, tipo, a gente já ficou, tipo, abalado emocionalmente, assim, no caso, puto da vida. Pelo disse-me-disse. Pelo disse-me-disse, pelo o exagero que é lidar com esses caras aqui de cima, esse pessoal falando foi coisas. Assim, foi um espetáculo praticamente, né? Porque assim, I don't know where's the cookie. Foi uma coisa assim que
por exemplo, poderia ter sido evitado se fosse a mensagem fosse passada em sua verdade. Quando eu e cheguei, não foi. foi só pela percepção deles, que tipo, eles acham que todo mundo é igual a eles, que literalmente não gostam de cachorros. Bom, isso foi porque nosso filhote veio aqui pedir cookie e a mãe tá dando cookie pra ele. Bom, Where's the cookie? Where's the cookie? tá. Oh, it's there. I see. Aí é o seguinte, Filho, olha o bicho. agora, né, a cachorra, ela faz xixi, tipo, a gente comprou como se fosse um tapetinho, que é pra ela de madrugada ir fazer o xixizinho no tapetinho. Depois a gente lava o tapetinho com água sanitária, desinfetante e tudo mais, né? Mas de vez em quando fica um cheiro, né? Que a gente tem que tirar com o quê? Usando Glade, né? Aqueles sprays que é desodorizante, né? Não, de mas ambiente. não tem mais nenhum cheiro que fica na Pois é, mas aí, na tipo, máquina, não. o pessoal agora não tava querendo descer no hall, porque o hall tá com um cheiro de cachorro. Ah, meu irmão não quer nem descer, porque senão ele vai vomitar. Sendo que a gente desinfeta o hall com água sanitária e desinfetante, que é muito similar ao pinho-sol. Não é muito fácil achar pinho-sol aqui, a gente usa outra marca, mas assim, o efeito é o mesmo, sabe? Então fica aquele cheirinho, sabe aquele cheirinho de limpeza? Aquele cheirinho de faxina? Químico, cheiro químico. Cheirinho químico de faxina feita. Pronto. E aí ontem no sábado, né, ele veio fazer a lavagem da roupa. E a gente tem um cronograma, né, então ele só vem no fim de semana. Aí veja, a pessoa reclamar de um negócio, sendo que a pessoa só desce por poucos minutos aqui embaixo, só nos fins de semana, e nem fica aqui embaixo e já sobe logo, para a pessoa ter a pachorra, a ousadia de dizer que o hall tá fedendo e aí e dizer que é nauseante. Então o que é que a gente pensou? Ok, vamos varrer o hall agora que eles falaram isso. Vamos varrer o hall e desinfetar de novo. Varri tudo, desinfetei tudo. Após receber essa reclamação, qual foi a nossa? Vamos limpar e ver o que é que acontece. Limpamos. Nossa, mas eu varri tudo. Pedro até limpou aqui dentro e eu varri lá fora. E desinfetei lá fora. Com esfregão, com desinfetante, com uma solução de limpeza mesmo, bem feita e tal. Mas ficou um brinco, assim, ficou brilhando. Depois perguntamos, e aí, desceu, sentiu o cheiro agora? Desceu agora? A hora que você desceu pra cá pro hall, o que é que você sentiu? Tá tudo bem? O cheiro sumiu? Eu ainda senti um pouquinho, a resposta, né? Eu ainda senti um pouquinho, dá pra sentir, né, ainda, mas deve ser coisa da minha cabeça, né? O que é que tu falou, Pedro? Que era coisa da cabeça dele, né? Eu disse, deve ser coisa da sua cabeça. Porque, assim, mas não tem como. Gente, tava com cheiro de ambiente limpo. Não tinha, assim, cheiro de cachorro. Não tinha cheiro de cachorro. Então, assim, conclusão, é implicância. Eu diria nem que é implicância, eu diria que, tipo, é ignorância. É ignorância e implicância, Pedro, porque não é possível. Não é possível, não é só o fator ignorância. É o fator implicância mesmo. Tem uma coisa que ele acha que é da cabeça dele. Aí a questão é o seguinte, e agora? Estamos agora observando casa, locais e apartamentos para a gente poder se mudar dessa realidade, certo? Que a gente não pode realmente fazer isso agora nesse momento, mas estamos loucos atrás de procurar alguma coisa diferente. Então é isso. O caos é esse. Tem muita picuinha acontecendo. De repente, assim, a galera resolveu bugar. A galera tá dando erro, né? Erro 404, tela azul. E a gente tá tendo que lidar com isso da forma mais diplomática possível, quando a vontade é de dar um losango aberto e meter os dois pés na caixa do peito. Eu sou um pouco mais diplomático, embora eu seja uma pessoa extremamente irritada e grossa com algumas besteiras, eu sou um pouco mais diplomático que minha esposa. Mas eu sei fingir muito bem também. Mas aí no caso é o seguinte, it's a fly. Mas aí é o seguinte, nós estamos agora num processo,
né, de tentar procurar um local para ir, para se mudar. Né? Ladybug. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, se vocês tiverem alguma ideia de como a gente lidar com esse tipo de gente, né, que simplesmente é um pé nos culhões, né, como diria meu pai, né, vocês podem dar até alguma opinião pra gente. Ladybug. Vamos fazer o seguinte, a gente promete que na próxima... A gente promete que na próxima vez que a gente for falar com vocês, a gente fala menos. Mas a gente tem que contextualizar o que está acontecendo e tem que dizer quem somos nós. Mas eu realmente achei que foi um pouco maçante essa conversa. Mas se vocês soubessem... Foi uma fofoca, vai. Se vocês soubessem que o quão irritado eu fiquei de ontem para hoje, certo? Que eu tive que tomar remédio. Tomou um ansiolítico. Certo? Tomei um ansiolítico e ainda tomei uma dose de rum aqui, né? Pra vocês verem, tipo, eu precisava. Desabafar. Então, a gente tá focando, vai focar esse podcast assim nas nossas experiências como uma família passando por choques culturais e adaptação à imigração. E outras coisinhas mais. A gente vai falar besteira demais também. Mas a gente gosta de falar muita leseira, A gente vai viajar aqui, entra na viagem com a gente, vai. Acompanha a gente aí na viagem. Por favor, dê a opinião de vocês aí. Mas enfim, surgiram, deem opiniões e deem um parecer. Se vocês já passaram por algo parecido, conta também, compartilha essas histórias. Quem sabe a gente não lê na próxima vez alguns comentários, né, Pedro? A gente não responda. E aí, use também. Então a gente aprende aqui como uma comunidade a lidar com as situações da vida. E é isso. Valeu. Obrigada aí por tudo. E foda-se. E fiquem bem, tá? E se puderem, fiquem em casa.